Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Fê e hoje eu vim conversar sobre Os Reis do Wild. Ele é um livro de fantasia, delícia, um dos livros mais gostosinhos que eu já li. E hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho da história e um pouquinho do que eu senti lendo esse livro. Bora lá? Bom, o tema de Os Reis do Wild basicamente é: o que aconteceria se, como seria o mundo se bandos de mercenários fossem vistos como astros do rock. Então, se eles tivessem a mesma influência de uma banda super famosa, ao invés deles serem temidos e tudo mais, toda essa fama ruim que eles têm geralmente nos livros de fantasia, né? Aqui é completamente o oposto. Eles são venerados, todo mundo quer ser um mercenário. Isso é basicamente assim o sonho de consumo de qualquer criança. Ao invés de querer ser um jogador de futebol, por exemplo, eles querem ser um mercenário, eles querem matar monstros e obter glórias e etc. E aqui a gente vai acompanhar basicamente um bando chamado Reis do Wild, onde a gente tem alguns personagens e a gente logo no começo acompanha um pouquinho do Clay. Ele tá lá no trabalho dele, e aí quando ele volta pra casa, um amigo dele bate na porta e fala: eu preciso da sua ajuda. Esse amigo era um dos integrantes do bando também. E ele fala: eu preciso muito da sua ajuda porque a minha filha, a gente discutiu, enfim, e ela se mandou pro meio da guerra que tá acontecendo lá no país. Ela sempre quis ser uma mercenária, ela sempre falou que queria ser como o pai, né? Só que eu nunca concordei com isso. E a gente brigou por causa disso, ela se mandou pro meio da guerra e agora ela tá basicamente junto com várias pessoas sitiadas em uma cidade chamada Castia, se eu não me engano. E tem um exército assim de 2.000 soldados ou mais, até eu não lembro exatamente a quantidade, que tá pra invadir essa cidade. E assim, a grande maioria das pessoas que estavam ali já morreram. E há uma grande chance da filha dele estar morta ou dele não conseguir chegar a tempo pra resgatar a filha dele. O grande problema, né, porque que o Clay ele fica tão assim inseguro de ajudar o amigo, né, porque é uma coisa muito, muito importante, né. Mas ele fica com muito receio porque pra chegar nessa cidade eles vão ter que passar pelo Wild, que é uma floresta, assim, basicamente onde todos os monstros mais temidos moram ali. E eles vão ter que passar por essa floresta pra chegar até essa cidade de Castia. E todo mundo sabe que só loucos entram naquela floresta, porque é uma floresta, assim, onde os monstros mais perigosos da face da terra residem ali. E o Clay, ele já, depois que o bando se separou, cada um seguiu sua vida e eles seguiram vidas muito pacatas, né? O Clay trabalha, eu não lembro exatamente com o que ele trabalha, mas acho que ele faz tipo parte da guarda da cidade, sabe? Alguma coisa assim. Mas ele tem uma mulher, ele tem uma filha. E o sonho deles agora é alugar uma pousadinha e viver dessa pousada, enfim. O próprio Gabe, né, também casou, teve uma filha e vive uma vida completamente pacata. A gente tem o Matrick, que virou rei de uma cidade lá, de um país, uma província, enfim, não sei exatamente o nome. E aí a gente tem o Mug, que é o mago do bando, e a gente tem o Ganelon, que também é um guerreiro, etc. E agora o Gabe, que é esse amigo do Clay, vai até o Clay pedindo ajuda e ele quer trazer o bando de volta pra conseguir resgatar a filha dele. Então, basicamente, por uma boa parte do livro, a gente vai acompanhar o reencontro desses amigos e um convencendo o outro a se juntar ao Gabe pra resgatar a filha. Isso logo de cara já me deixou assim muito muito dentro da história, sabe? Assim, foi uma sensação muito diferente de ler um livro de fantasia,
Porque muitas vezes a gente tem primeiro aquela apresentação de mundo riquíssima e cheio de detalhes e muitas coisas e etc, e muitos personagens. Aqui a gente não tem muitos personagens, a gente tem o bando central e um personagem ou outro que vai aparecendo ao longo da história, que interage com o núcleo de cada personagem. E a gente também, o foco total da história é o Gabe resgatar a filha dele. Então a gente já fica completamente imersivo nessa história de, meu Deus, será que o pai vai conseguir reencontrar a filha? Será que todo mundo vai aceitar participar do bando de novo? Porque agora eles são velhos, de 40, 50 anos, que vão enfrentar monstros e exércitos e tudo mais, após passarem 20 anos separados e 20 anos vivendo uma vida completamente diferente daquelas que eles viviam no auge da juventude. Então, assim, a chance deles obterem sucesso não é muito grande. Mas em relação à criação de mundo em si, a gente vai ter aqui um universo repleto e repleto de criaturas. Apesar de a gente não ter muitos reinos e muitos personagens, etc., mas questão de criatura, assim, é mencionada a cada parágrafo umas 3, 4 criaturas diferentes, assim, sendo um pouco exagerada, mas é basicamente assim que acontece. Então, muitas criaturas eu tive que pesquisar, porque eu não fazia ideia do que se tratava, nunca tinha visto na minha vida, mas eu também percebi que toda essa criação da história e das criaturas e dos personagens também, a forma como tudo foi feito me lembrou muito, 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 muito uma sessão de RPG de Dungeons and Dragons, assim, me lembrou, parecia que ele tava, pegou uma sessão dele com os amigos dele, sabe, uma partida, e transcreveu pro livro, porque, claro, fazendo completo sentido, sem ficar estranho, mas parecia muito, assim, sabe, a forma como as coisas aconteciam. Toda vez que alguma coisa dava errado, eu pensava, ai, alguém aqui jogou um dado que não foi não foi bom. Mas ficou muito, por mais que pra mim parecesse que era uma história de jogo, que já tinha sido feita num jogo, né, a coisa fluiu demais, assim, e ficou muito bom, porque ficava divertido. Os personagens são muito divertidos. O Mug, então, o Mug é o meu personagem preferido da vida. Eu amo aquele homem. Ele é muito divertido, ele tira umas coisas, assim, do nada. Sabe aquele mago palhaço, sabe? Que sai com um feitiço, assim, completamente inusitado? Esse é o Mug. E ele trazia muito humor pra história também, mas todos os personagens têm ali o seu tom de humor. Menos o Ganelon. Ganelon sabe aquele personagem mais sério, assim, mais no canto dele. Então, assim, tem muitas criaturas que eu tive que pesquisar. Pra quem acho que não tá acostumado com esse universo, principalmente de universo de RPG, porque eu percebi que muitas criaturas que ele citava vendo RPG, talvez se sinta um pouco perdido como eu, mas nada que atrapalhe a leitura também. Em relação também aos personagens e toda a construção deles, foi muito interessante, assim, eles todos têm uma química muito grande, a amizade deles funciona muito bem e assim, é toda hora um pelo outro, e em hipótese alguma eles pensaram em desistir de ajudar o Gabe ou qualquer coisa do tipo. Uma coisa que eu percebi, assim, que eu fiquei meio... toda hora, assim, eu ficava... Porque eu lia e eu acompanhava a interação de todos eles e eu não conseguia perceber um líder do bando. E não a todo momento, mas tiveram algumas vezes que o Clay chega a falar, né, porque o Gabe é o líder, o Gabe não sei o quê, e todo mundo seguia as ordens do Gabe, nos tempos antigos, né, 20 anos atrás. Mas eu não conseguia ver o Gabe como um líder, pelo menos nesse momento, e eu acho que isso foi proposital, porque você conseguia perceber, assim, que ele, sabe, ele não tava na competência dele de líder ali naquele momento. Ele era o cara que precisava de ajuda e ele não tinha condição nenhuma de liderar qualquer coisa, porque ele tava sofrendo, ele tava completamente angustiado, com medo,
Enfim, diversas situações que foram acontecendo no livro que deixavam ele cada vez mais desesperado para encontrar a filha. Então, assim, aquele momento não era um momento de liderança. Então, e eu achei interessante que, mesmo sem um líder ali, né, entre eles, a coisa fluiu completamente bem. Todo mundo sabia exatamente o que fazer, todo mundo sabia quando se apoiar. E eu acho que isso só tornou ainda mais explícito o quanto a amizade deles era forte, sabe? E sobreviveu apesar de todos esses anos que eles passaram afastados e cada um vivendo sua vida. Outra coisa muito legal que eu gostei, que o autor trouxe, e que eu sempre gosto, eu sempre gosto quando tem isso em fantasia. Acho que são duas coisas que eu gosto em livros de fantasia. Questão política, de guerras e tudo mais, e estratégias, eu gosto muito dessa parte. E questões de homem versus monstro. Eu acho isso espetacular, um deleite pra mim. Porque o autor trouxe aqui, e isso é uma coisa também que eu lembro de ter visto, e na hora que eu vi assim, me lembrou um pouco The Witcher, porque eu acho que The Witcher trata um pouco disso também, de todo o preconceito dos humanos contra os elfos e tudo mais, e os próprios monstros, né? Mas aqui a gente tem muito essa questão do monstro, do homem versus monstros. Então, de todo, basicamente, o serviço dos bandos, que é matar monstros. E a gente tem também uma questão dos monstros se rebelando contra os humanos, porque eles também se acham no direito, e aí cabe a cada um interpretar se eles têm realmente direito ou não, de viver onde, enfim, no nosso meio, né? Eles também têm direito de viver tanto quanto nós, humanos, temos. E eu acho isso muito interessante, porque a gente entra num tópico de que às vezes a gente mata animais, monstros, etc., puramente por conta do nosso medo dessas criaturas que a gente não sabe, que a gente considera perigoso e etc. Inclusive, toda essa guerra que tá acontecendo em Castia é justamente de um Druin que decidiu tomar para si próprio uma parte daquele mundo, porque ele acha que ele e os monstros e outras criaturas têm tanto direito quanto os humanos de ter o seu próprio espaço e de viver no planeta. E aí, então, isso gerou essa guerra e gerou também muito questionamento dessa questão, assim, de nós matamos os monstros puramente por medo e por, às vezes, ignorância, né? Do que eles são, de como eles sobrevivem, de como eles agem no meio. E muitas vezes a gente acha que eles estão invadindo o nosso espaço, quando às vezes somos nós que estamos invadindo os espaços deles. E eu acho que isso remete muito, sabe, ao que a gente vive hoje como ser humano, e toda essa questão de animais entrando em extinção, de pessoas matando animais simplesmente, não só por prazer, né, que tem o negócio da caça, mas por medo, sabe? Um tempo atrás, aqui na minha região, a gente teve um surto de... era um vírus, eu não lembro exatamente o que era, mas enfim, era uma doença que descobriram que era transmitida pelo macaco, e a gente, aqui na minha região, a gente tem uma parte de floresta, né, de mata, morro, etc., onde vivem muitos macacos. E as pessoas, toda vez que aparecia um macaco, tem gente, né, em casa, em morros, etc., bem próximo dessa área de mata, quando aparecia um macaco, a pessoa ia e matava o macaco. A gente estava tendo uma crise de assassinato de macacos aqui na minha região não faz muito tempo. Foi uns 2 anos atrás, se eu não me engano. Então, assim... E a pessoa não tinha a menor noção, sabe? Se era aquele tipo de macaco que transmitia. E mesmo que fosse, esse não é a forma de combater a doença, sabe? Você pode chamar a zoonose, você pode chamar um resgate para pegar aquele macaco e transferir para um local seguro. Enfim, diversas coisas que podem ser feitas. Mas as pessoas, por ignorância,
matavam o macaco sem nem saber se ele transmitia doença ou não. Simplesmente viam o macaco, ouviram falar que a doença era transmitida pelo macaco, foi lá e matou o macaco. Então, assim, eu gosto muito quando os livros eles trazem essa temática que é muito atual e cultural, e eu acho que ainda é uma coisa que vai demorar, infelizmente vai demorar tanto para ser desconstruída, porque é uma reação, né, das nossas emoções, além da ignorância. Então, é difícil e eu gosto muito quando esse tema é tratado nos livros. Num geral, né, eu amei essa história, eu amei, assim, foi uma fantasia muito confortável de se ler, porque a gente tem sim a guerra, a gente tem personagens interessantes, a gente tem algumas coisas bem interessantes que a gente vai descobrindo ali. Tiveram muitos momentos que eu fiquei muito nervosa, porque, enfim, coisas muito doidas aconteciam e personagens quase morrem e eu ficava nervosa. Mas assim, é muito gostoso. E no final, gente, com tudo, com todas esse universo, todas essas criaturas serão apresentadas pra você o tempo todo. Tudo que você quer. A única coisa que você quer é saber se o Gabe vai reencontrar a filha dele ou não. Sério, foi uma coisa que eu pensava o tempo inteiro. E é basicamente isso, sabe? É um livro de fantasia diferente do que eu tô acostumado, porque geralmente eu leio livros de fantasia onde o objetivo é salvar o mundo contra forças maléficas, e aqui o objetivo era simplesmente salvar a filha do Gabe. Então eu acho que foi uma proposta diferente do que eu tô acostumada a ler. Eu gostei, foi um livro assim que você lia e você não queria sair dele, porque ele te trazia muito conforto. E além do mais, né, além de tudo isso, esse é um livro sobre amizade, porque como eu falei, a forma como cada um ali, sabe, apoiava um no outro e, foi lindo. Eu super recomendo Os Reis do Wild pra vocês. Eu acho que é uma fantasia, apesar de ter muitas criaturas que eu não conhecia, né, e ter muitos, às vezes, termos desconhecidos, eu acho que é uma grande fantasia pra quem tá querendo começar a ler fantasia, porque é realmente um livro assim muito confortantezinho, não vai te trazer muitos personagens, não vai te trazer muita coisa política, muita estratégia, sabe? É só o cara tentando pegar a filha dele de volta. Então, é maravilhoso, recomendo. Dei 5 estrelas pra esse livro, perfeito, e eu não vejo a hora de ler mais livros desse autor. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado da minha resenha e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!